Aí, Franz Ferdinand, sua casa tá caindo, cara. E sua banda é uma bosta. No dia 28 de julho de 2014, completou-se o centenário de início da Primeira Guerra Mundial. E se você prestou um pouquinho de atenção nas suas aulas de história no colégio, você sabe que no início do século XX a Europa vivia um momento muito conturbado. Isso acontecia principalmente após a divisão de colônias na África e na Ásia, tinha toda uma rivalidade entre França e Alemanha, principalmente depois que a Alemanha tomou o território da Alsácia-Lorena da França durante a Guerra Franco-Prussiana no século anterior, tinha ainda toda uma disputa entre as grandes potências europeias para conquistar os mercados consumidores fora do continente, e tinha ainda o sonho dos alemães de unir todos os povos de origem germânica num país só, era o chamado pan-germanismo. Isso tudo gerou um clima de apreensão em toda a Europa, as principais potências iniciaram uma corrida armamentista para se proteger, até que veio o fatídico assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro Franz Ferdinand, que aqui no Brasil é chamado de Francisco Ferdinando. Isso tudo aconteceu no dia 28 de julho de 1914, na visita de Franz Ferdinand a Sarajevo, que hoje é na Bósnia e Herzegovina. E essa foi a gota d'água para que se iniciasse então um conflito armado. Apoiado por Alemanha e Itália, a Áustria e a Hungria declarou guerra à Sérvia, que, apoiada por Inglaterra e França, se defendeu e assim teve início a Primeira Grande Guerra. Foram 4 longos anos de conflito, totalizando mais de 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. Mas você já parou para pensar em como a Primeira Guerra Mundial reflete nos dias atuais e que consequências positivas ou negativas surgiram após o conflito e influenciam nossa vida até hoje? Uma série de produtos e objetos surgiram durante a Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, os tanques de guerra, os aviões militares, as armas de tiro rápido, máscaras de gás. Se a gente for olhar então para objetos pessoais que a gente utiliza até hoje, que surgiram lá na Primeira Guerra, a gente vai encontrar, por exemplo, o zíper, tão usado hoje em roupas do dia a dia, e que surgiram para fechar as fardas dos militares americanos, substituindo fivelas, fechos. Foi nessa época também que surgiu a ideia de utilizar um relógio no pulso. Foi a forma mais prática dos soldados ficarem de olho nas horas para que os ataques acontecessem em horários simultâneos. Outro item criado também na Primeira Guerra e utilizado até hoje é o absorvente íntimo, que na época era utilizado para estancar o sangue dos ferimentos dos soldados no fronte, e 2 anos depois do fim da guerra chegou às lojas com os fins que a gente conhece hoje. Então você, menina, que utiliza esse objeto até hoje, agradeça ao camarada que deu um tiro no Franz Ferdinand lá em 1914. Mais do que deixar de herança objetos que utilizamos no nosso dia a dia, a Primeira Guerra Mundial deixou uma série de consequências que refletem na nossa vida até hoje. Basta a gente entender que sem a Primeira Guerra Mundial não existiria a Segunda Guerra Mundial. Não existiria um Tratado de Versalhes que geraria todo o endividamento da Alemanha e geraria todo o revanchismo de Hitler e outros alemães que anos depois protagonizaram o segundo conflito. Sem os 2 conflitos, centenas de milhares de vidas seriam poupadas. Isso significa que o mundo estaria ainda mais superpovoado. Isso significa que possivelmente haveria mais crise de fome no mundo, já que teríamos menos alimento e mais pessoas para se alimentar. Sem a Primeira Guerra Mundial, talvez os Estados Unidos não se tornassem a potência que se tornaram após aquele conflito. Ou talvez esse processo levasse bem mais tempo. Então chupa, Estados Unidos, porque vocês só são o que são por conta de uma guerrinha de merda lá no começo do século passado. Sem esses conflitos, o avanço da indústria armamentista seria bem menor. Aliás, os avanços tecnológicos seriam muito menores. E como eu disse, sem a Primeira Guerra não existiria a Segunda Guerra. Se a gente for pensar, sem a Segunda Guerra não existiria a Guerra Fria. E se não existisse nenhum desses conflitos, talvez o homem nem tivesse chegado até a Lua. Será que chegou? Será que chegou? Vai saber se aquilo lá não era no deserto, no puta que pariu. Vai saber se não criaram aquilo no Paint, no Photoshop. Possivelmente não existiria a internet como nós conhecemos hoje. Talvez ela fosse bem mais atrasada do que nos dias atuais, já que o projeto que originou a internet anos depois foi criado pelos militares americanos para descentralizar suas informações, colocando-as numa rede, para que assim elas não fossem um alvo fácil a ataques soviéticos durante a Guerra Fria. Então vamos lá, pensa comigo. A internet e uma porrada de coisas surgiu durante a Guerra Fria ou como consequência da Guerra Fria.
A Guerra Fria só surgiu porque houve a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial só surgiu porque teve a Primeira Guerra Mundial, que esse ano completa seu centenário. Tá tudo ligado. Se um camarada não tivesse dado um tiro no Franz Ferdinand lá em 1914 e tivesse mandado esse cara pro saco, talvez hoje você não estaria aí entrando no RedTube. Se o Franz Ferdinand não tivesse morrido, talvez hoje não existiriam os filmes do Rocky Balboa, ou Bastardos Inglórios, ou Capitão América. São todos filmes em que os americanos heroicamente lutam contra os comunistas ou contra os nazistas. Então, se você não prestou atenção nas suas aulas de história, lá no cursinho ou no colégio, dá uma pesquisada, porque uma série de coisas que você faz, vê ou vive hoje tem relação com fatores do passado. Um grande exemplo disso, e que pode ser explicado por N fatores que aconteceram na história, é a rivalidade no futebol. Por exemplo, a França e a Alemanha são grandes rivais dentro de campo, inclusive jogaram na última Copa aqui no Brasil. E essa rivalidade pode ser explicada a partir dos conflitos na Guerra Franco-Prussiana, com toda a questão da Alsácia-Lorena e a Primeira Guerra Mundial. Tudo isso é cultura útil e serve para que você entenda uma série de questões como conflitos armados que acontecem até hoje em dia, ou questões culturais e políticas de cada região. Então vale muito a pena estudar e entender como o passado reflete nos dias atuais. Bom, galera, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dê aquele like aqui embaixo, clique no joinha, que assim a gente fica sabendo se vocês estão gostando do nosso tipo de conteúdo. Sem contar que dessa forma vocês nos ajudam bastante na divulgação, dá uma impulsionada na divulgação do vídeo, isso é bem legal pra gente, já que dá um trabalhão pesquisar, editar, etc e tal. Inscreva-se no canal, que desse jeito vocês ficam sabendo de todas as nossas novidades em primeira mão, tudo que a gente postar vai chegar no e-mail pra vocês. E além disso, vocês podem curtir nossa fanpage no Facebook, é o facebook.com/canal Ninguém Perguntou. Lá rolam todas as nossas novidades, rolam fotos de making off, quem sabe em breve a gente começa a publicar alguns videozinhos ou notícias, enfim. Curtam a fanpage que a gente vai sempre estar postando coisas por lá. E como vocês já sabem, nossos vídeos agora entram todas as segundas-feiras às 18 horas. Então fiquem ligados, inscrevam-se no canal e não percam nenhum vídeo, certo? Valeu, até a próxima, semana que vem a gente se encontra.